Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos para testemunhar que Jesus venceu a morte. Somos testemunhas da vitória de Jesus sobre a cruz. Anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essa é a essência da nossa fé. O Cristo vivo que caminha à frente dos seus discípulos para que este mundo seja inundado pela sua mensagem de esperança e de amor. O Cristo que venceu a morte nos ajuda a vencer com Ele também as nossas fraquezas. Para bem celebrarmos esse dia de festa, na qual tantas crianças farão seu encontro com o Senhor na Eucaristia pela primeira vez, pedimos que o Senhor purifique nosso coração de nossas faltas, para celebrarmos com reverência estes santos mistérios. Com a alegria pelo Cristo ressuscitado que venceu a morte, cantemos os louvores e a glória de Deus. Concedei, celebrando a solenidade de sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia. Depois do batismo, pregaram
comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão de todos os pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. As glórias coisas celestes e não as coisas terrestres, pois não morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, apareceres em triunfo, então vós apareceis também com Ele, em Cristo de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai cristãos afirmados, salve ao vítima pascal, poder inocente o Cristo, abrimos
aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, 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 Aleluia. Aleluia. aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as caixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Da ressurreição do Senhor, a festa mais importante da vida cristã. São Paulo escreve com muita propriedade nas suas cartas, e fala bem assim: se Jesus Cristo morreu e apodreceu o seu corpo, a nossa fé não tem sentido. Somos pessoas dignas de piedade dos outros, inclusive. A nossa fé não vale nada se Jesus Cristo não está vivo. A vitória de Jesus, física inclusive, sobre a morte, é a base da nossa fé. A nossa fé é construída. A fé cristã, então, é construída a partir dessa certeza. Porque Jesus venceu a morte, aquilo que ele ensinou foi verdade, e a verdade de Deus ilumina os seus discípulos e nos faz suas testemunhas. A igreja nasce com a missão de testemunhar a vida, a morte, a ressurreição e os ensinamentos de Jesus. A primeira leitura de hoje, inclusive de hoje até Pentecostes, todas as missas, com exceção de algum santo ou santa que o calendário nos peça celebrar, as missas da Páscoa, todas elas têm como primeira leitura algum trecho dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque a igreja é constituída para ser testemunha da ressurreição de Jesus, para recordar ao mundo que Deus deu seu Filho único para que, encontrando nele a salvação, nós ganhemos o dom da vida eterna. É a razão da nossa fé, é a base da nossa esperança, e nisso está a razão da nossa existência enquanto povo de Deus.
o povo de Deus peregrino na história, que proclama que Jesus está vivo. Esse povo se constitui como a igreja de Jesus, sob o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo como pedra angular. A pedra que os judeus rejeitaram, que os construtores rejeitaram, é Cristo, pedra angular, tornou-se para nós a pedra que sustenta toda a estrutura. E Pedro, o discípulo colocado por Jesus à frente, que inclusive entra primeiro no túmulo, não é? Do Evangelho de hoje, colocado como pedra fundamental. Somos testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus. E devemos fazer neste mundo, dar continuidade neste mundo à obra de Jesus. Qual é a missão de cada cristão? Além de falar que Jesus está vivo, viver percebendo que Jesus está vivo na nossa vida. É na vida de cada cristão batizado que a vida de Jesus permanece na construção do mundo, nas respostas que nós damos, na forma de nós vivermos. Para preparar a Páscoa, né, o tempo anterior à Páscoa é Quaresma, que é tempo de confissão, de penitência. E muita gente, quando vai se confessar para o sacerdote, tem uma dificuldade enorme de conseguir perceber aquilo que deve falar ao padre, né? Eu não sei, não tenho muita consciência do meu pecado, eu não roubei, não matei ninguém, então eu não sei. A grande forma de fazer o exame de consciência, as crianças aprenderam a fazer os 10 mandamentos, né? Mas uma forma tão boa quanto essa, e nem um pouquinho diferente dessa, é olhar para Jesus Cristo e perguntar se Jesus Cristo faria o que eu fiz. Se o que eu faço na minha vida seria assumido por Jesus. Jesus se comporta da forma que eu me comportei? Jesus se comportaria nessa situação da forma como eu me comportei? E isso não serve só para a criança, não, serve para todo mundo. Inclusive eu como sacerdote. Qual é a grande pergunta que eu preciso fazer diante da minha consciência para obter o perdão de Deus? Me confessando como sacerdote, eu preciso me perguntar: as ações que eu tomei, as escolhas que eu fiz, são as escolhas que Jesus faria? Basicamente, isso está o exame de consciência que adultos e crianças, todos nós, devemos fazer para recebermos o sacramento da reconciliação. Mas tão importante quanto a reconciliação sacramental, para construirmos um ethos cristão. Ethos é uma palavra grega que quer dizer jeitinho de ser. O jeitinho de ser é o nosso ethos. Quando nós temos um jeitinho de ser específico, faz parte da nossa personalidade, não individual, mas coletiva, uma característica, nós falamos que são ethos. O ethos do cristão é ser imagem viva de Jesus na forma que consegue. Óbvio que a perfeição não pertence a nós, né? Nós não somos perfeitos. Mas o olhar para Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, e por aquilo que ele ensinou, é sim o normativo da nossa fé. É olhando para Jesus que descobrimos qual é o nosso sentido nessa vida e qual é o testemunho que nós devemos dar. Testemunho esse que São Paulo deixa claro na segunda leitura, né? A segunda leitura fala o que mesmo? Se vós renascestes com Cristo, buscai as coisas do alto, buscai as coisas do alto, onde está Cristo ressuscitado. Essa é a grande questão do nosso tempo. Em todos os tempos, sempre foi difícil trazer Jesus para a nossa vida e nossa vida para Jesus. Sempre foi algo muito difícil, o exercício de fé, imitar e seguir Jesus nos seus passos, inclusive buscando as coisas do alto, as coisas que nos elevam a Deus. No nosso tempo, isso é especialmente difícil. Nós somos uma geração marcada pelo consumismo. Nós somos uma geração que se propôs já há 50 anos atrás, e cada vez mais nós fazemos isso, a construir o céu na terra. E nós buscamos construir o céu na terra comprando coisas, buscando felicidade no sucesso material, profissional, buscando o conforto nessa vida, buscando coisas, e nada disso em si é mal, hein? Não é triste quando vocês conseguem comprar um sofá novo. Muito bom, parabéns quando compram. Não é errado almejar conseguir, depois de 10 anos de casamento, de economia, sair do aluguel para a casa própria, por exemplo, ou conseguir trocar de carro. Tudo isso são coisas boas em si. Entretanto, não coloquem a vossa esperança e a vossa segurança
nos bens materiais, nas casas, no carro, no sofá, na geladeira, ou em qualquer alegria que você tenha na viagem dos seus sonhos ou coisa parecida? Porque, afinal de contas, as coisas passam. Quando falamos em buscar as coisas do alto, nós falamos de um certo desapego, que não quer dizer que a gente não queira um pouco mais de conforto para nós e para as pessoas que nós amamos, mas se nós sabemos que o nosso conforto verdadeiro não é esse. E se nós não vigiarmos, já que nós estamos condicionados a perseguir o sucesso, o dinheiro, nos bens materiais e nas conquistas, se nós não formos vigilantes, nós não vivemos para as pessoas que nós amamos, nós não vivemos para Deus, nós não vivemos nem para nós mesmos, nós vivemos para a opinião dos outros e para impressionar os outros mais do que qualquer outra razão. Quantas pessoas estão vendo seus filhos crescendo, aliás, não estão enxergando seus filhos crescendo, porque não tem mais tempo para nada, a não ser para trabalhar, para conseguir coisas. É importante, você que é pai, que é mãe, trabalhe mesmo. É muito importante levar o pão de cada dia para casa. É muito importante poder dar um estudo bom aos filhos. Mas não adianta você pagar a melhor escola de São Paulo, mandar lá para o Dante Alighieri, se você não está disposto a arrumar tempo para abrir um caderno dessa criança e olhar se ela está aprendendo realmente. Não adianta você gastar dinheiro para comprar o afeto do seu filho se você não tem tempo para conquistar a amizade dele. Então, às vezes, a gente vai tão à busca de ter coisas para dar que nós não nos damos. E aí nós não estamos buscando as coisas do alto, nós estamos escravos das coisas que passam. E quando vemos, os nossos filhos nos foram tirados, eventualmente porque nós não vimos eles serem arrancados debaixo dos nossos braços, porque estávamos ocupados olhando para o outro lado. Queridos, que bom que vocês vieram para essa missa. Alguns de vocês vêm todos os domingos, outros são quase turistas aqui, então depois de muito tempo. Mas o fato é que nós estamos hoje celebrando não só a Páscoa da Ressurreição, mas como também um projeto de amor que envolve essas crianças de vocês, os filhos amigados de vocês, que hoje fazem a sua primeira comunhão. Eles passaram 2, 3, 4 anos na catequese da nossa paróquia, buscando exatamente buscar as coisas do alto, buscar referências de coisas do alto. Eles têm a igreja como uma das referências. Eles aprendem muito com vocês, espero. Eles aprendem também na escola. Eles aprendem dos amigos. Eles aprendem das ruas. Eles aprendem da televisão. Eles aprendem do celular. A voz da família é só uma voz. A voz da igreja é só uma voz. Inúmeras vozes estão falando no coraçãozinho dessas crianças, ensinando a elas a se consumirem nas coisas que passam. A voz da igreja e a voz da família devem ser uníssona, para lembrar que não só as coisas que passam são importantes, mas que existem as coisas que não passam. Amor, verdade, confiança, afeto, sacrifício, responsabilidade, tudo isso nasce numa junção da família e da igreja. Quando a gente de fato se abre a essa palavra de Deus que pede: buscar as coisas do alto, onde está o Cristo Jesus. Hoje eles encontram o mais alto que podem encontrar, o próprio Senhor, lá no sacrifício, no pão e no vinho, corpo, sangue, alma e divindade, faz morada pela primeira vez no coração dessas crianças. Só que essas crianças podem expulsar Jesus rapidinho. Basta se afastarem, basta mudar de ideia, basta perceberem que agora acabou a catequese por um tempo, só daqui a 1 ano e meio tem o crisma, e não tem literalmente a perseverança. E aí o que acontece? Rapidinho, a voz do mundo vai falar mais alto que a voz da igreja. Rapidinho, a voz de más companhias vai falar mais alto que a voz de vocês, pai e mãe, padrinho e madrinha, avô e vó. Portanto, é muito importante que vocês se referendem pelo exemplo, pelo carinho, pela presença de vocês junto a essas crianças, preferência dentro da Santa Missa, para que essas crianças percebam o valor de buscar as coisas do alto, para que a gente não chore com o arrependimento de quem deixou morrer a semente da fé, que com muito trabalho foi regada por alguns anos na catequese. Compete, o sacerdote não pode
pegar os filhos de vocês a laço, né? Só posso ajudar a iluminar a vida deles à medida que vocês me permitem trazendo a comunidade e conservando essa fidelidade a missa de domingo, a escuta da palavra e a busca de um valor que faz diferença diante dos contravalores que eles estão escutando em muitos lugares. É lógico que a igreja é aborrecida de vez em quando. É lógico que elas ficam cansadas de vir para a missa do domingo. É óbvio que de vez em quando essas crianças querem apedrejar, só não fazem porque não podem. Mas o fato que permanece é que aqui eles vão buscar algo que os ajuda a serem diferentes, a não serem vendidos ao mundo que mata e que destrói. Da minha mãe, eu puxei pela minha mãe as duas serias. Mas enfim, para dizer que o amor nos faz cuidar, o amor nos faz perceber que aquele corpo é sagrado. Maria de Madalena está indo ao túmulo exatamente pelo amor. Padre, mas ela não é discípula de Jesus? Era. Ela não foi pela fé? Não. Maria de Madalena não foi pela fé. Posso provar isso para vocês. Por que ela não foi pela fé? Porque ela foi buscar o corpo de Jesus morto. Ela não esperava encontrar Jesus vivo. Se fosse pela fé, ela nem ia levar aqueles panos que ela estava levando, azeite e tudo mais. Ela ia em monte. Ela foi levando um monte de tralha, porque ela queria encontrar Jesus morto. Encontrou o túmulo vazio. O Senhor não estava lá, havia ressuscitado. Queridos, na missa de ontem, eu demorei 2 horas para fazer as leituras todas, para mostrar o itinerário de chegar a Jesus pela fé. Maria de Madalena não fez o itinerário pela fé, fez pelo amor. E pelo amor ela encontrou Jesus vivo. Pela fé você chega a Jesus vivo também. Mas nós cristãos, e vocês crianças que hoje recebem a primeira comunhão, lembrem disso. Nós devemos chegar à fé a Jesus pelas duas coisas. Devemos chegar pela fé, pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento da verdade. Mas precisamos também chegar pelo amor. É pelas duas vias que nós encontramos Jesus vivo. É amor, as coisas de Deus, e confiança, fé na sua palavra. As duas coisas juntas nos transformam, nos libertam e nos fazem testemunhas verdadeiras de Jesus. Não porque temos um rótulo católico, mas porque temos a personalidade, o jeito de ser, o ethos de ser católico, o ethos de ser cristão, ou seja, o jeito de agir marcado pela fé na pessoa de Jesus, que nos faz perdoar 70 vezes 7, que nos faz amar o próximo, que nos faz cobrar de nós mesmos que perdoemos uma ofensa e assim por diante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, antes da profissão de fé, os catequistas acendem as velas das crianças para, iluminados por essa vela simbólica que recorda a fé do batismo, podemos também ser iluminados pela fé na pessoa de Jesus. Queridas crianças, se preparando para a comunhão eucarística,
Primeiro, agora vocês renovam as promessas do batismo pelas renúncias a todas as bondades deste mundo. Eu vos pergunto, vocês renunciam ao pecado para viver a liberdade do Filho de Deus? Renuncia a tudo que causa desunião para viver como irmãos e irmãs? Renunciam ao demônio, ao autor e princípio de todo pecado para seguir Jesus? Então, juntos com a comunidade, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Nossa vida é
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Colocar-se em suas mãos pecados. Fazer isto em memória de mim. O pecado do mundo. Corpos e sangue do homem nosso Jesus Cristo, e custodiar de boa de vida eterna. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza, pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro que estás num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro que estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza, pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro que estás num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro que estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre nós e permaneça para sempre.
Ide em paz, o Senhor nos acompanhe.